Olá, boa tarde. São 4 horas e 38 minutos e este é o Justiça Agora. Hoje é quinta-feira, dia de sessão plenária no Supremo Tribunal Federal, que nesse momento está no intervalo. Nós vamos ao vivo falar com a repórter Carla Lucena, que tem os destaques de hoje para a gente. Boa tarde, Carla. Olá, William. Boa tarde para você, boa tarde a todos. E no começo da sessão de hoje, os ministros retomaram o julgamento de uma ação que questiona dispositivo da reforma trabalhista que alterou partes da consolidação das leis do trabalho, a CLT, em relação à gratuidade da justiça. No começo da sessão, o relator, o ministro Luiz Roberto Barroso, votou e disse que não há excesso no novo texto, não há, então, excesso na lei, e ele disse também que as pessoas assistidas pela Defensoria Pública, por exemplo, podem arcar com os custos periciais e também de advogados, caso eles venham a perder a ação trabalhista. Vamos ver agora um trecho do voto do ministro Luiz Roberto Barroso. Não há desproporcionalidade nesta previsão legal. Aqui, proporcionalidade utilizada em sentido técnico. Saber se a medida é adequada, saber se ela é excessiva e saber se o que se ganha com ela é mais vantajoso do que aquilo que se perde. O ministro Luiz Fux indicou que ia pedir vista. Diante disso, o ministro Edson Fachin pediu para adiantar o voto, já que o entendimento dele era diferente do ministro Luiz Roberto Barroso. Então, no voto do ministro Edson Fachin, ele disse que essas alterações na CLT são inconstitucionais. Ele disse que as pessoas assistidas pela justiça gratuita pagarem com os custos judiciais pode inviabilizar o acesso de trabalhadores à justiça. E agora, depois do intervalo, os ministros seguem com outros processos e você já sabe, a cobertura completa do plenário de hoje, logo mais no Jornal da Justiça, segunda edição. Obrigado pelas suas informações, Carla. Em julgamento virtual, a maioria dos ministros da segunda turma do Supremo Tribunal Federal negou liberdade ao ex-presidente Lula. Dos 5 ministros que integram a segunda turma, 4 já votaram, seguindo o entendimento do relator do processo, o ministro Edson Fachin. Falta apenas o ministro Celso de Mello, que deve votar até o fim da noite desta quinta-feira. Este processo chegou aqui ao Supremo depois que os advogados do ex-presidente Lula afirmaram que ele só poderia ser preso após análise de todos os recursos no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A previsão é que o resultado desse julgamento aqui no Supremo seja divulgado nesta sexta-feira. O Tribunal Superior Eleitoral concluiu a última etapa do teste público de segurança do Sistema Eletrônico de Votação. As urnas foram aprovadas. Durante 2 dias de trabalho, os investigadores dos 2 grupos que identificaram vulnerabilidades durante a execução da primeira etapa, realizada em novembro passado, participaram do chamado teste de confirmação, em que puderam avaliar as correções efetuadas pela Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal. Todas as medidas implementadas pela área técnica do TSE foram efetivas e os problemas sanados. 2 equipes encontraram alguns achados nos seus trabalhos de barreiras que estavam frágeis. Na verdade, foram defeitos de software que foram identificados e se utilizaram desses defeitos para avançar, mas não conseguiram efetivamente passar pelas outras barreiras. Os investigadores tiveram a oportunidade de revisar todo o código-fonte atualizado, compará-lo com o utilizado em novembro passado e testar as correções. A gente percebeu que o mesmo teste que a gente fez na outra edição, a gente não conseguiu o mesmo sucesso que a gente teve. Então, foram incluídas algumas verificações adicionais que a gente está agora estudando elas nesse momento. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Fux, participou do encerramento do teste e ressaltou a importância do trabalho realizado pelos investigadores na democracia do país. Esse teste é tão mais eficiente na medida em que nós temos aqui pessoas de alta expertise reconhecida no mundo digital, o que nos dá também muita tranquilidade no momento em que é confirmada a implementação de todas as correções que se faziam necessárias. O teste público de segurança do Sistema Eletrônico de Votação já faz parte do calendário da Justiça Eleitoral. Tudo começou lá em 2009 e se repetiu em 2012, em 2016 e em 2017.
O TPS foi evoluindo e os investigadores foram ficando mais curiosos e interessados nos testes. Até hoje, nenhuma fragilidade encontrada poderia alterar o resultado de uma eleição e nem o sigilo do voto. O Justiça Agora fica por aqui. A gente se encontra logo mais no Jornal da Justiça, segunda edição. Até lá.